como nós temos falado todos os domingos, neste mês de março, em cada domingo nós temos pensado, refletido sobre o tema que nós temos abordado no momento da escola bíblica do sábado de manhã. E neste mês de março nós trabalhamos pensando sobre a volta de Jesus. E estamos encerrando essa série ou sequência de reflexões sobre a volta de Jesus, falando sobre o juízo de Deus. Na verdade, nós abordávamos ontem de manhã especificamente sobre o juízo final, que marca o encerramento total da história submetida a esse sistema de pecados, de consequências ruins, de males, de doenças, de desconforto, de morte, sofrimento, envelhecimento, enfim. O juízo final, ele marca exatamente a passagem definitiva de uma vida, de um período da história humana que viveu submetida a estes sintomas, a esses efeitos tão desagradáveis que o pecado causa nas pessoas, e então partindo daí para a eternidade. O juízo final vai determinar a morte eterna para aqueles que não viveram segundo os parâmetros da palavra de Deus. E, por outro lado, marca o início propriamente da vida eterna dos salvos aqui nesta terra, renovada, restaurada. A eternidade dos salvos começa na vinda de Jesus, nós aprendemos sobre isso. Quando Jesus voltar, os salvos vivos naquele dia, naquele momento, eles serão transformados. Os não salvos que estiverem vivos na vinda do Senhor, eles serão aniquilados. Os mortos que morreram em Cristo e que têm acesso à salvação, eles serão ressuscitados na vinda do Senhor. E aí começa-se a eternidade para os remidos. Vai ser assim. Talvez um pouco d'água ajuda. Então, o juízo é esse momento que marca essa transição. O mal vai ser extirpado aí. Muito bem. Mas antes do juízo final, e para a gente entender as coisas referentes ao juízo final, vamos pensar um pouco sobre os juízos de Deus. E antes de pensarmos sobre o juízo de Deus, vamos pensar sobre juízo, julgamento. Creio que, certamente não todos, mas alguns de nós temos experiência em sessões de julgamento. Acho que, se não todos, uma boa parte de nós tem experiência em sessões de julgamento. Nas sessões de julgamento, geralmente fala-se pouco. Ouve-se mais
reflete-se mais, mas se fala muito pouco. E a formalidade é a marca das sessões de julgamento, das audiências. E as pessoas envolvidas numa sessão de julgamento, numa audiência, não é nada agradável para elas. Nada agradável. Geralmente nós tememos um pouco quando falamos em estar diante do juiz e particularmente quando nós somos a pessoa envolvida. Eu visitei uma família um dia desses agora e o irmão me contou que naquela semana eu visitei eles na sexta-feira à noite. E logo que eu cheguei, como de praxe, e aí, como estamos? Disse, pastor, agora estou bem. Agora? É, porque a semana foi difícil para mim. O que aconteceu? Segunda-feira, alguém me ligou e diz, olha, o promotor quer falar com o senhor. Promotor? Sim, o promotor quer falar com o senhor. Pois não. Que horas ele quer que eu vá? Não, mas não é hoje, é quinta-feira. 14 horas. Palavras dele. Esse telefonema, essa informação foi suficiente para ele não dormir na segunda, não dormir na terça, não dormir na quarta. E o dia inteiro distraía um pouco no trabalho, mas qualquer espaço no trabalho, ele já estava pensando, quinta-feira, 14 horas, o promotor quer falar comigo. De noite ele acordava nas madornas, né, porque não dormia propriamente, acordava, despertava, o promotor quer falar comigo. O que será? Promotor, não é nem o juiz. Mas então, está diante dessa natureza de autoridade, nenhum de nós vamos à vontade. Quando, estou me referindo particularmente quando nos envolve. Não é? Aliás, nesta seara, creio que todos vocês sabem, não é a minha área de ação, nunca foi, não sou advogado, mas fui preposto e acompanhei muitas audiências na Justiça Federal. E a gente ia como preposto, falando pela instituição que a gente trabalhava, e a gente ia tranquilo, porque nada nos envolvia diretamente, apenas o dever de ofício. Mas em algumas vezes nós encontramos, tinha pessoas que precisavam tomar um pouco d'água, ficava tensa, mudava a cor da pele, ficava pálida, e às vezes precisava ser ali acalmada pelo advogado que acompanhava, e assim por diante. Na verdade, nós temos uma preocupação, uma audiência diante do juiz não nos agrada particularmente, repito, quando diz respeito, o assunto nos envolve diretamente. Por isso, quando nós falamos sobre a fé, nós falamos também de juízo. No roteiro que nós apresentamos e que nós estudamos ontem, num dado momento nós afirmamos ali que nós geralmente falamos pouco sobre juízo, porque não nos agrada falar sobre ele. Nos coloca numa situação tensa, falar sobre juízo. E no exercício da fé,
a palavra de Deus, Colossenses 3, verso 15, vai dizer assim, Paulo diz assim aos irmãos: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Olha só, trazer calma é uma palavra de pacificação. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista, e ele justifica, que fostes convocados para viver em paz. Irmãos, nós fomos convocados como servos do Senhor, nós fomos convocados para viver em paz. Viver em paz. Para a gente viver em paz, a gente, então, vai viver de tal forma que, qualquer que seja aquilo que se exige de nós, e quando nós falamos sobre o juízo de Deus, nós, particularmente, nós estamos em paz. Ontem, no nosso grupo nossa roda de conversa, o grupo de estudo, alguém diz, olha, pensar sobre a vinda de Jesus e pensar que é um momento decisivo na vinda de Jesus, aí uma pessoa diz assim, a gente quando a gente pensa nisso, dá um medinho, não foi? Dá um medinho. Quantos de nós já falou, vem Jesus? Só Jesus vindo. Numa situação de adversidade, dificuldade, a gente diz, só Jesus vindo. Quando a gente para pensar e diz, olha, Ele virá, aí, às vezes não falamos, mas sentimos, dá um medinho. Porque nós estamos falando de um momento em que a nossa fé, a nossa submissão, a nossa obediência a Deus vai ser aferida. Quando nós falamos do juízo de Deus, um esclarecimento aos irmãos, nós abordamos aqui alguma coisa, só para a gente lembrar a respeito das audiências que se faz nas casas de julgamento, nos fóruns. Então, mas quando nós pensamos no juízo de Deus, nós nos transportamos o juízo de Deus para o juízo que nós encontramos lá, onde tem o magistrado, onde tem aqueles personagens próprios de um processo de julgamento, defesa, acusação, e réu, e etc. Mas veja só, a expressão juízo a gente encontra nas Escrituras. Geralmente, quando se fala em juízo, fala em resultado. O juízo não é uma audiência. Nós pensamos no juízo como uma audiência, se uma audiência fosse. Mas o juízo é como resultado. É a prova dos 9. É o resultado. Não há justificativa. Nós falávamos ainda ontem no roteiro. O juízo de Deus não vai ter momento de justificativas, de provas, de contraprovas, de defesas, de pedido de prorrogação do processo, pedido de vista, prorrogar um pouco, encerrar a sessão e marcar para outro dia. Essas coisas não vão existir. Quando se fala em juízo de Deus, nós estamos falando dos resultados. Quando o juízo de Deus opera, ele opera no resultado, como resultado. Ou seja, se a nossa vida estiver acordada com a palavra do Senhor, então não há juízo sobre nós. Não há juízo. E pensando assim, nós temos alguns casos de juízo de Deus. Por exemplo, quando na expulsão dos nossos pais lá do Éden, e no diálogo que Deus fez com a serpente, veja só, Deus fala para a serpente assim, é juízo de Deus. Considerando que a serpente se permitiu ser um instrumento, uma ferramenta
de Lúcifer para enganar o ser humano, como ela se permitiu, ela se deixou levar e transformou no meio através do qual o pecado, a indução ao pecado, chegou ao ser humano. Deus fala no capítulo 3, verso 14 do livro do Gênesis. Diz: olha, você vai comer pó, você vai andar sobre o seu ventre, e pó será a tua comida todos os dias da tua vida. Não que a serpente só coma pó, mas ela no seu viver, no seu movimentar, ela está constantemente em contato com o pó, com as narinas, com a boca, ali muito próxima do pó. Então, o juízo de Deus sobre a serpente já foi a sentença: pó comerás todos os dias da sua vida, e você vai viver se arrastando, como nós conhecemos, como as serpentes andam. Outro detalhe, nós podemos lembrar sobre o juízo de Deus contra a geração de Noé. No capítulo 6 do livro do Gênesis, a gente vai encontrar que a terra estava completamente corrompida. Aquela geração estava vivendo uma situação de corrupção completa. Gênesis no capítulo 6. Então veja só, veja que Deus não foi ali, se reuniu com o povo, apresentou contra eles algum tipo de acusação, deu-lhes a oportunidade deles se defenderem, se justificarem, e assim por diante. Não. Capítulo 6 do Gênesis, versos 1, vai dizer: então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres. O problema que nós vamos encontrar aqui da corrupção das pessoas naquela geração. Verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada para a prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. E ele decidiu, o verso 7, o seu juízo. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície da terra os seres humanos que criei, todos os homens. Juízo de Deus. O juízo, notem que o juízo não aconteceu como nós conhecemos as sessões de julgamento. Deus decidiu, colocou Noé como pregoeiro. Ele anunciou. Calcula-se que por mais de 100 anos, Noé falou a respeito da situação do povo e sugerindo que eles se arrependessem, que o povo se arrependesse. E a pregação foi inútil. E eles não se arrependeram. Então, de repente, não mais do que de repente, veio as torrenciais chuvas, como nós conhecemos, que está escrito aqui. É só acompanhar a leitura e a gente vai verificar que todas aquelas pessoas pereceram. Juízo de Deus. O juízo vem em forma de sentença finalizada. Alguém fala, o pregador anuncia, a voz do Senhor é proclamada, a mensagem de Deus é proclamada, e não tendo dado ouvido à voz de Deus, vem o juízo de Deus, vem a punição, vem a destruição de toda aquela gente. Se nós andarmos um pouco aqui no livro do Gênesis,
nós vamos encontrar no capítulo 11 a famosa Torre de Babel, a construção da Torre de Babel, lá numa terra distante, chamada Terra de Sinar. Deus, o povo que até então estava ali, todos juntos, convivendo, numa mesma, com facilidade de se comunicarem, eles decidiram construir uma grande torre naquela planície. E um grande templo. E esse templo ele seria encimado por uma grande torre que tocaria até o céu. Aquilo não agradou Deus, exatamente por causa da perversidade que estava no coração das pessoas. E quando você lê ali, Deus olha para aquilo e decide: as coisas não podem continuar assim. E o juízo de Deus veio sobre aquele povo na confusão das línguas. Eles perderam todo o trabalho que eles haviam feito, todo o investimento que havia empenhado naquela construção, eles perderam. Tiveram ali a sua língua, a sua comunicação prejudicada. Eles interromperam o trabalho. E dado a comunicação diversificada entre eles, eles foram espalhados, diz a Bíblia, por toda a face da terra. Juízo de Deus. Deus não desceu, repito, porque é importante. Deus não desceu ali para dialogar com eles. Certamente algum mensageiro de Deus falara àquele povo, mas ele não deu ouvido. E vem o juízo de Deus e espalha toda aquela gente, não é? Por toda a face da terra. Muito bem. Nós vamos caminhando e nós vamos encontrar o povo de Israel no Egito. O povo vai para o Egito, a gente conhece a história, através de José, e eles descem para o Egito. E ali eles se multiplicam e eles se formam numa nação muito grande e poderosa. E quando eles começaram a oferecer risco para aquela gente egípcia, eles passaram a ser povo escravizado. Num dado momento, a escravidão foi de maneira tal se aprofundando, e Deus decide, chama Moisés e diz: olha, eu vou tirar o meu povo de lá. Moisés vai, fala com a liderança do governo egípcio. Fala uma vez, fala duas, fala muitas vezes. Até que vem o juízo de Deus sobre o Egito. E o juízo de Deus sobre o Egito está na morte dos primogênitos. A gente vê lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, versos 12 e 29. Diz: olha, hoje eu vou fazer juízo sobre o Egito. E hoje eles vão libertar vocês. E naquela noite, todos os primogênitos, desde a casa do faraó até os serviçais mais humildes nos campos do Egito, todos os primogênitos dos animais, todo primogênito morreu. É juízo de Deus. E diante do juízo de Deus, o faraó libera o povo de Israel, e eles saem do Egito. Juízo de Deus sobre aquele povo. A morte de todos os primogênitos. Quando a gente lê isso, parece uma coisa simples, não é? Morreram os primogênitos, imagine. Vamos pensar na nossa cidade. Se cada família amanhã amanhecesse chorando o seu primogênito que morreu hoje à noite. Uma catástrofe, uma coisa difícil de até imaginar. Juízo de Deus. Então, juízo, quando nós falamos de juízo, nós falamos de coisa que não nos agrada, porque o juízo vem como pena. A gente citava ontem no roteiro, assim que o juízo, ele acontece depois.
Como depois? Porque o juízo só acontece depois que o mal já está estabelecido, que a prática do mal já se tornou praxe, que o pecado já se tornou uma coisa normal. Falta arrependimento, não falta pregação, não falta ensino, não falta alerta, não falta exortação, mas falta arrependimento, falta conversão. Se Faraó tivesse deixado o povo de Israel sair da primeira vez que Moisés falou com ele, eles teriam continuado a vida normal. Mas precisou que pelo menos 10 ações de Deus caísse sobre ele, até que uma foi demasiadamente forte, como nós dissemos, capítulo 12, a morte de todos os primogênitos, juízo de Deus. Muito bem, Israel vai para Canaã e ali se estabelece. Quando eles se estabeleceram ali, nós conhecemos a história. Eles estabeleceram ali e eles não teriam governo sobre eles, como as demais nações tinham o seu próprio governo. Mas chega um dado momento, eles quiseram um governo sobre eles. E esse governo que eles queriam sobre eles era um rei, que era a figura habitual, normal, usual na cultura daquele tempo e naquele lugar, ou naquelas paragens, naquela região. E aí aparece uma figura, a figura de um homem que era um homem bonito. 1 Samuel, capítulo 9, versos 1 e 2, diz que entre os filhos de Israel, do ombro para cima, não tinha ninguém mais bonito do que ele. Além disso, do seu porte físico, era uma pessoa que sobressaía no meio do povo. Era uma pessoa notável em termos de aparência, também de habilidade de conversa, era um bom conversador, não é? E aí Saul é escolhido rei sobre Israel. Mas acontece que no exercício do seu governo, no capítulo 9 e no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, você vai encontrar isso. Ele vai exercer o seu governo e ele não exerce bem. Ele vai além das suas competências, interfere no ofício sacerdotal. Ele não era sacerdote. Nós falamos aqui há poucos dias sobre o tabernáculo e a presença do sacerdote no tabernáculo. O sacerdote era o intermediário e eles tinham toda uma formalidade para ser observada, para eles ministrarem em favor do povo. Quando aqueles 2 filhos de Arão, não é? Morreram fulminados ali diante do Senhor porque apresentaram fogo estranho no altar. E Saul, ele apresenta o sacrifício em lugar do sacerdote, afoito. Depois faz um voto atrevido e por pouco, no cumprimento do seu voto, seu filho Jonatas não foi morto. Teve uma atitude completamente inadequada diante de Deus, na função que exercia. E lá, num dado momento, quando ele percebeu a sua situação, já era tarde. O profeta orientou, falou com ele 1, 2, mais vezes. Mas apesar de tantas vezes o profeta fala com ele, ele não dá atenção. Quando ele resolve mudar, ou pelo menos manifestar-se a mudança, lá no capítulo 15, o profeta vai dizer para ele: olha, já é tarde. Deus já rejeitou você. E ele já escolheu um outro homem que vai substituir você. Juízo de Deus. E a gente, quem conhece as Escrituras, a história, sabe como foi o final da vida de Saul. Juízo de Deus. Mas andando um pouco mais, claro que nós temos muitos exemplos dentro das Escrituras, mas falando de um modo mais geral e pensando já no juízo de Deus, considerando os nossos tempos, o profeta Malaquias,
o profeta Malaquias fala sobre o juízo de Deus em dois momentos. No capítulo 3, o verso 5, ele fala sobre o juízo de Deus sobre a casa de Israel, ou sobre a casa de Judá, sobre Jerusalém. O juízo de Deus sobre aquele povo ali. Mas no capítulo 4, e no verso 1, ele vai falar sobre o juízo de Deus para os nossos tempos. O juízo de Deus que ainda não aconteceu. E é para esse juízo que nós estudamos ontem e que nós estamos fechando hoje com vocês, pedindo a nossa atenção especial para ele. O juízo de Deus que ainda não aconteceu. E esse juízo de Deus que diz respeito ao meu interesse, diz respeito ao seu interesse, nós estamos vivendo e sendo analisados pelo Senhor. Por isso, no capítulo 4, verso 1, o profeta Malaquias vai falar assim: pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha, ardendo mais do que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum. Isso diz o Senhor dos Exércitos. Aos irmãos de casa e a todos nós aqui, para a gente pensar, como tem sido a nossa vida? Resta um juízo para nós. Resta uma possibilidade para nós deixarmos de nos incorrer como pessoas que serão queimadas como palha seca na fogueira. Aqui diz essa minha tradução aqui. Irmãos, o juízo de Deus, o juízo final, diz respeito àquilo que aos fatos que acontecerão, é um dos fatos que acontecerá depois da vinda de Jesus. Quando vai acontecer? O juízo final deverá acontecer depois da segunda ressurreição, porque na vinda de Jesus, os mortos que não serão salvos, eles não acordarão, eles não verão Jesus voltar. Eles só verão Jesus quando ressuscitados na segunda ressurreição depois do milênio. Não é? Nós já estudamos sobre isso. Mas o fato é que no capítulo 20 do Apocalipse, nós temos a palavra final, derradeira, a respeito do juízo final, ou o juízo de todos, sobre todos os povos. E quem vai fazer parte dele? Nós vamos ler no capítulo 20 do do Apocalipse, e versos 11 até o 15. Olha o que está escrito aí, não é? Na minha linguagem diz assim: em seguida, João falando, João relatando o que ele estava vendo. Em seguida, observei um grande trono branco. Os estudiosos usam chamar esse juízo como o juízo do trono branco, não é? E o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. É uma expressão que fala da majestade de Deus. Esse juízo aqui, ou este assentado, esse magistrado que assenta sobre o trono branco, é o mesmo que está lá em Daniel capítulo 7. Nas profecias lá de Daniel, é o mesmo juiz. Então, é o juízo final. Vi também, verso 12, os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que haviam nele,
nós estamos falando aqui da segunda ressurreição, e a morte e o Hades, ou a sepultura, o sepulcro ou o inferno, entregaram os mortos que neles haviam, e um por um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante como isso choca. Eu não sei como você recebe essa palavra. Eu vou citar aqui, porque é um fato notório, não é? Ontem no grupo aqui, ainda no estudo, na nossa conversa, uma irmã falou assim, nossa, mas não era exatamente esse o texto que a gente estava lendo, mas era um outro texto afim. E ela dizia, nossa, difícil entender que nós temos uma palavra dessa dita por Jesus. Não é muito profundo isso? Ao ler isso, olha só, as pessoas foram julgadas. Veja só, irmãos, aqui não aparece julgamento com absolvição. Aqui aparece juízo. Aqui aparece o indicativo daquilo que é o resultado da forma de vida que a pessoa teve, que cada um de nós teve. As pessoas foram julgadas pelo que estava escrito nos livros. Uma palavra para os irmãos. Nós não vamos nos atrever a imaginar que será literalmente um trono e vai ser chamado os bilhões de pessoas, uma a uma, para ser julgada, tal. A forma como está dito é a forma que nossa capacidade, nossas medidas conseguem imaginar. Mas não sabemos exatamente como será. Mas o fato é que o juízo de Deus cairá sobre todos os que viveram em desacordo com a palavra de Deus. Essa é uma pregação muito, muito triste, amedrontadora, talvez até. Imagino que pode ser. Mas não tem palavras mais suaves. Não tem expressões mais suaves. Quando nós falamos sobre Deus, eu penso que é a opinião que vocês têm, a opinião que a maioria das pessoas tem, certamente, se não todas as pessoas, mas quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre o Deus do amor. Repito ainda, reportando ainda ao roteiro que nós acompanhamos ontem, e eu citei, vocês leram, nós citamos e vocês leram aí, aquele diálogo entre Martinho Lutero e Eusébio, não é? Então, quando Martinho Lutero falava da palavra de Deus nua e crua como ela é apresentada, e enquanto Eusébio, Erasmo, de Roterdã. Então, enquanto Erasmo dizia, não, Deus é amor, Deus é amor. E chegou um dado momento que Erasmo teria dito para Martinho Lutero, Lutero, deixa Deus ser amor. Ao que? Lutero teria lhe respondido, Erasmo, deixa Deus ser Deus. É assim. É palavra do Senhor. O juízo é uma coisa horrível. E não é à toa que Pedro vai dizer, é coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, versos 28 e 29, vai dizer, o nosso Deus é um fogo consumidor. Não é? E quando falamos do juízo aqui, e aqui não é o juízo como nos dias de Noé que já se foi.
Não é um juízo como aquilo que operou sobre o Egito. Não é juízo sobre a conduta, sobre Saul, a sua conduta. Não é juízo sobre a casa de Judá, a casa de Israel. Aqui, no capítulo 20 do Apocalipse, nós estamos falando do juízo de Deus sobre a nossa geração também. Daí, é importante que nós estejamos atentos e nós, partindo para o nosso pensamento final, carta de Pedro, primeira delas, no capítulo 1, verso 17 até o 22. Olha o que Pedro vai falar na sua carta aqui. Pedro, capítulo 1, verso 17 até o 22. Ora, se invocais por Pai aquele que julga imparcialmente, chamar Deus de Pai é maravilha, não é? Quem de nós não queremos chamar Deus por Pai? Quem de nós não queremos ser filho de Deus? Ter Deus como nosso Pai? Quem de nós? Mas Pedro diz, irmãos, Ele julga, Ele é Pai que julga imparcialmente as obras de cada pessoa. Em sendo assim, procedei com um sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Preste atenção, não é? Deus não tem prazer na destruição de ninguém, na morte de ninguém, mas Ele quer que todos se arrependam e todos se salvem. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, sem mácula, sem defeito algum. E Ele foi conhecido de fato antes da criação do mundo, porém agora revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Graças a Deus. Então, por que ter medo de Deus? Por que ter medo do seu juízo? Nós não devemos ter medo do juízo de Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus vai nos convidar, reclamando lá o Salmo 95, que nós lemos no princípio do nosso culto, diz, olha, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Dê atenção, preste atenção, porque Ele tem preparado um dia em que haverá de julgar o mundo. Ele tem preparado um dia para juízo. E o juízo que Ele tem preparado não é um juízo em que nós vamos conversar, sentar e dizer, ó Senhor, na verdade eu me esforcei, sabe, mas não deu, mas não vai ter essa chance. Ele vai apenas declinar a nossa sentença. A nossa, digo, daqueles que não viveram de acordo, como disse Pedro, de acordo com a sua santa vontade. Vale a pena, irmão, servir a Deus. Deus é um Deus de amor mesmo. Deus é um Deus de misericórdia. Olha o que Pedro diz. Vocês sabem o valor que vocês têm. Vocês sabem que vocês foram comprados por um preço tão grande. Vocês sabem que foram comprados por um valor que excede ao valor de todo o ouro, de todo o patrimônio que um ser humano pode imaginar e somar. Vocês sabem que vocês foram comprados assim. Então, quem comprou vocês, chama vocês carinhosamente. E se Ele chama vocês, dê-lhe ouvido. Hoje, não endureça o vosso coração, porque o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia. E a palavra vai encerrar dizendo assim: a misericórdia triunfa
do juízo. Que Deus nos abençoe e que nós não passemos por esse momento, mas que nós possamos, quando Jesus voltar, muito tempo antes disso, quando Jesus voltar, nós possamos ouvir dele: vinde benditos de meu Pai. Deus nos abençoe e que a palavra de Deus permaneça no nosso coração e que o juízo de Deus não caia sobre nós. Amém.